Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Você já se sentiu injustiçado? Já teve a sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim foi jogado dentro de uma cova de leões da vida? Imagine ser acusado por algo que você não fez, condenado apenas por sua fé, e jogado em um lugar onde a morte parecia inevitável. Hoje você vai conhecer a história de um homem que, em meio ao desespero, escolheu confiar, e que por causa dessa fé, viveu um dos maiores milagres já registrados nas páginas da Bíblia. Fique comigo até o final, porque esta história tem uma lição profunda que pode transformar a forma como você encara os momentos mais difíceis da sua vida. Mas afinal, o que faz uma pessoa manter a fé inabalável, mesmo quando tudo ao redor diz que ela vai fracassar? Como Daniel conseguiu confiar em Deus enquanto os leões estavam prestes a devorá-lo? E o que essa história pode ensinar para você hoje? Para entender tudo isso, precisamos voltar no tempo, há mais de 2.500 anos atrás, na antiga Babilônia. Daniel já não era mais um jovem quando os eventos dessa história aconteceram. Na verdade, ele já era um homem com muitos anos de serviço ao rei. Durante décadas, Daniel manteve sua fé em Deus, mesmo vivendo numa terra estrangeira, cercado por uma cultura totalmente diferente da sua, onde a idolatria e a opressão eram o padrão. Daniel tinha conquistado o respeito de reis anteriores. Ele tinha interpretado sonhos, revelado mistérios e mostrado sabedoria incomum em diversas situações. Agora, sob o reinado de Dário, rei dos Medos e Persas, Daniel ocupava um cargo de altíssima confiança. Ele era um dos 3 principais governadores do reino. Um homem íntegro, honesto e completamente fiel ao seu Deus. Mas era exatamente aí que começava o problema. A Bíblia conta que, por ser tão eficiente e correto, Daniel começou a chamar ainda mais a atenção do rei. Dário tinha planos de colocá-lo como o maioral sobre todo o reino, acima dos outros governadores e líderes. Isso, claro, despertou inveja. Muita inveja. Os outros políticos da época, homens gananciosos e corruptos, começaram a procurar qualquer falha, qualquer erro, qualquer motivo para derrubar Daniel. Mas eles simplesmente não encontravam nada. A Bíblia diz claramente: não puderam achar nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Diante disso, esses homens decidiram criar uma armadilha, mas uma armadilha que tinha a ver com a única coisa que eles sabiam que Daniel jamais abriria mão: a sua fé. E foi assim que nasceu um plano cruel. Eles foram até o rei Dário com um projeto de lei, um decreto oficial, que dizia o seguinte: ó rei, por 30 dias, ninguém poderá fazer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Uma ideia sedutora para o ego de qualquer rei. Uma chance de se sentir adorado, glorificado, como um deus entre os homens. Dário, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Agora imagine a cena. Daniel, ao saber da nova lei, tinha 2 opções bem claras. Primeira, poderia ceder ao medo, parar de orar por 30 dias, fazer suas orações em segredo, esperar o tempo passar até tudo se acalmar. Segunda, poderia manter a sua rotina de oração, mesmo sabendo que isso o colocaria diretamente na mira da morte. O que você faria? A maioria de nós, numa situação assim, provavelmente cederia à pressão. Pensaria em estratégias para se esconder, para se proteger. Justificaria que era só um período curto, que Deus entenderia. Mas Daniel fez exatamente o contrário. A Bíblia descreve com detalhes. Ele foi para sua casa, abriu as janelas do quarto que davam para Jerusalém e, como sempre fazia, ajoelhou-se e orou 3 vezes ao dia, agradecendo e clamando ao Senhor. Ele não se escondeu, não disfarçou, não reduziu sua fé por medo.
Essa atitude de Daniel é, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de fé e coragem encontradas nas Escrituras. Imagine o que se passava na cabeça dele naquele momento. Ele sabia das consequências, sabia da cova, sabia dos leões, mas ainda assim, decidiu confiar. Daniel tinha a plena convicção de que sua vida estava nas mãos de Deus. E mesmo que o pior acontecesse, ainda assim, ele preferia permanecer fiel. Enquanto Daniel orava, os homens invejosos que armaram o plano já estavam à espreita, espionando, esperando o momento certo para flagrá-lo e levá-lo diretamente ao rei. E foi exatamente isso que fizeram. Chegaram até Dário e com malícia disseram: Ó rei, não foi o senhor que assinou o decreto dizendo que qualquer pessoa que fizesse oração a outro deus ou homem, além de ti, seria lançado na cova dos leões? Dário confirmou. E então eles revelaram: Pois saiba, ó rei, que Daniel, aquele dos exilados de Judá, tem feito exatamente isso. 3 vezes por dia ele ora, sem medo, sem hesitar. Nesse momento, o rei Dário sentiu um baque. A Bíblia diz que Dário ficou muito triste, profundamente angustiado, porque gostava de Daniel, respeitava sua honestidade, sua lealdade, e percebeu que havia sido manipulado. O rei passou o resto do dia procurando uma maneira de salvar Daniel. Mas a lei dos medos e persas era clara. Uma vez assinada, não podia ser revogada. Ao final daquele dia, com o coração pesado, Dário não teve escolha. Deu a ordem. Daniel seria lançado na cova dos leões. Antes que o castigo fosse executado, Dário se aproximou de Daniel e, com uma voz de esperança misturada com desespero, disse: Que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. E assim, Daniel foi levado e jogado dentro da cova. A pedra foi colocada sobre a entrada e selada com o anel do rei e dos seus nobres, para que ninguém pudesse tentar reverter a sentença. O rei voltou para o palácio, mas naquela noite ele não quis comer, não quis ouvir música e não conseguiu dormir. A tensão era tanta que até o próprio rei, que tinha todo o poder nas mãos, se tornou refém de sua própria decisão. E agora, a pergunta que não quer calar: será que Daniel sobreviveu? Será que Deus interveio? E o que aconteceu naquela cova escura, rodeada de leões famintos? A resposta e o clímax dessa história você vai descobrir no próximo bloco. No bloco anterior, vimos como Daniel foi vítima de uma conspiração, como sua fidelidade a Deus o levou a desafiar um decreto injusto, e como no final daquele dia, o rei Dário, angustiado e sem alternativas, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Uma noite de tensão, uma madrugada de incerteza, e agora, a pergunta que paira no ar: o que aconteceu dentro daquela cova? Daniel sobreviveu? Deus realmente o livrou? Enquanto Daniel estava na cova, o rei Dário vivia sua própria prisão emocional. A Bíblia é clara ao dizer que o rei passou a noite em claro. Ele não quis saber de festas, de músicas, de entretenimentos típicos da realeza. Não comeu, não bebeu, não quis ser consolado. Seu pensamento estava fixo em uma única pessoa: Daniel. Imagine só, um rei que comandava um império, sentindo-se impotente diante de uma situação que ele mesmo ajudou a criar. Um conflito interno terrível. De um lado, a responsabilidade de cumprir as leis. Do outro, o peso da consciência por ter lançado um homem inocente à morte. Cada minuto daquela madrugada parecia uma eternidade. Dário provavelmente pensava, imaginava, temia o pior. Enquanto isso, na cova, a história era bem diferente. A Bíblia não descreve em detalhes o que Daniel viu, o que ele ouviu, ou o que sentiu ali, naquele buraco escuro, cercado por leões famintos. Mas podemos imaginar os leões, com seus olhos brilhando no escuro, suas garras afiadas,
seus rugidos ecoando pelas paredes da cova, predadores implacáveis, treinados para matar. Mas, naquele momento, um milagre estava acontecendo. Deus, o Deus a quem Daniel servia, enviou um anjo. Sim, um anjo, enviado diretamente dos céus. Desceu até aquele lugar e fechou a boca dos leões. Nenhum deles sequer tocou em Daniel. Pense na cena. Imagine o silêncio, o contraste, os leões ali, rondando, mas incapazes de atacar. Daniel, calmo, confiante, protegido por uma força invisível, mas muito real. Enquanto o rei se debatia em sua cama, Deus estava cuidando de Daniel no fundo da cova. Essa é uma das maiores lições dessa história. Mesmo quando tudo parece fora de controle, quando as circunstâncias gritam que o pior vai acontecer, Deus continua no comando. Daniel sabia disso. Ele não tinha nenhuma garantia humana, não tinha aliados políticos, não tinha um exército ao seu lado. Mas ele tinha algo muito maior, a certeza de que Deus era com ele. E quando Deus decide proteger, não existe leão, decreto ou rei que possa impedir. O amanhecer chegou, e com ele, a esperança. Logo ao nascer do sol, o rei Dário se levantou, apressadamente, sem perder tempo. Correu até a cova. Imagine a cena. O rei, vestido ainda com as roupas da noite, os olhos vermelhos de tanto chorar e de não dormir, descendo até o local onde Daniel havia sido jogado. E ao chegar, com a voz trêmula, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus, a quem você serve continuamente, conseguido te livrar dos leões? A expectativa era total. O silêncio daquele momento deve ter sido sufocante. Os oficiais, os guardas, os nobres, todos esperando a resposta. E então, de dentro da cova, a voz de Daniel ecoou: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. Não cometi delito algum. Que momento, que virada, que demonstração de poder e fidelidade de Deus! O rei, ao ouvir a voz de Daniel, ficou aliviado, emocionado e imediatamente ordenou que ele fosse retirado da cova. E o detalhe mais impressionante: a Bíblia diz que nenhum ferimento sequer foi encontrado em Daniel. Nada, nenhuma marca. Ele saiu da cova intacto. Mas a história não termina aí. Dário, furioso, percebendo toda a manipulação de seus governadores e príncipes, decidiu fazer justiça. Aqueles mesmos homens, os que tinham tramado contra Daniel, foram então levados, junto com suas famílias, e jogados na mesma cova. E desta vez, a Bíblia diz que os leões os dominaram antes mesmo que eles tocassem o fundo da cova. Uma reversão de destino, uma virada total. Aqueles que cavaram a cova para Daniel acabaram caindo nela. E o rei Dário, impactado por tudo o que viu, fez algo ainda mais poderoso. Ele escreveu um novo decreto, um documento oficial, e enviou para todos os povos, nações e línguas do seu império. O decreto dizia assim: Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que incrível! A fé de um único homem resultou na transformação espiritual de um império inteiro. O Deus de Daniel, agora, estava sendo proclamado diante de todas as nações conhecidas da época. Pare por um instante e pense nisso. Daniel não venceu essa batalha com espadas, com estratégias políticas ou com alianças humanas. Ele venceu com oração, com fé e com confiança total em Deus.
Enquanto muitos temem os leões da vida, Daniel mostrou que, quando confiamos no Deus vivo, não há adversário que possa nos destruir. E sabe o que é mais bonito nessa história? O mesmo Deus que cuidou de Daniel é o mesmo que cuida de você. As covas podem mudar, os leões podem ser outros, mas o Deus que salva continua sendo o mesmo. E agora, você deve estar se perguntando: quais são as maiores lições que essa história traz para a nossa vida prática? Como podemos aplicar a fé de Daniel no nosso dia a dia, nos nossos desafios, nas nossas covas modernas? E o que acontece quando a nossa fidelidade é testada? Tudo isso eu vou te revelar no próximo bloco, com uma conclusão poderosa, uma mensagem de fé e um convite para você fortalecer ainda mais sua confiança em Deus. Nos blocos anteriores, acompanhamos cada detalhe dessa história incrível. Desde a conspiração contra Daniel, a armadilha dos governadores, a terrível noite na cova dos leões, até o amanhecer, quando o rei Dário, tomado pela angústia, correu até a cova e ouviu a resposta mais inesperada e emocionante da sua vida. Daniel estava vivo, protegido por um milagre. Mas agora, chegou o momento de refletirmos o que tudo isso significa e como aplicar essa lição no nosso cotidiano. Primeiro, vamos falar sobre coragem. Daniel nos ensina que coragem verdadeira não é ausência de medo. É a decisão de continuar firme mesmo quando o medo bate à porta. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos pressionados a abrir mão de quem somos, dos nossos valores, das nossas crenças, só para agradar os outros, para evitar críticas ou até para fugir de punições? Daniel sabia exatamente o risco que estava correndo ao orar com as janelas abertas. Ele tinha plena consciência de que aquela atitude poderia custar sua vida. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Essa história nos ensina que, muitas vezes, a prova da nossa fé vem exatamente nos momentos de maior tensão. Quando estamos sozinhos, com tudo e todos contra nós, é aí que a nossa fidelidade a Deus é colocada à prova. Talvez a sua cova dos leões hoje seja um problema financeiro, uma enfermidade, uma crise familiar, uma perseguição no trabalho, ou até mesmo a luta contra a ansiedade, a depressão ou o medo do futuro. A grande pergunta é: como você tem reagido diante desses desafios? Tem cedido ao pânico? Tem deixado o medo falar mais alto? Ou, como Daniel, tem se ajoelhado, aberto as janelas da sua alma e falado com Deus, mesmo sabendo que a situação parece impossível? Daniel não apenas acreditou que Deus poderia livrá-lo, ele demonstrou essa fé através da sua atitude. E o resultado foi um milagre que até hoje inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitas vezes, quando lemos histórias como essa, temos a tendência de pensar que os milagres ficaram no passado, que Deus agia assim apenas naquela época. Mas a verdade é que Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda fecha a boca dos leões que tentam nos destruir. Ainda envia anjos para nos proteger, nos momentos em que ninguém mais pode fazer nada por nós. Ainda responde orações feitas com sinceridade, confiança e coração quebrantado. O segredo é não desistir, é manter a fé, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Lembre-se, o milagre de Daniel não começou na cova, começou no quarto de oração. Foi ali, sozinho, ajoelhado, que Daniel venceu sua maior batalha. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que Daniel fosse até a cova, justamente para mostrar o seu poder de forma ainda mais extraordinária? Às vezes, o livramento que Deus quer te dar não é te tirar da cova, mas te proteger dentro dela. Quantas pessoas ao seu redor precisam ver a manifestação da fé? Quantos reis dários estão te observando, esperando para ver como você vai reagir, como você vai permanecer?
e como Deus vai agir por você, muitas vezes, Deus permite o teste para que o testemunho seja ainda mais impactante. Se Daniel tivesse sido poupado antes, talvez o rei Dário nunca tivesse reconhecido o Deus verdadeiro, nem decretado que todo o império temesse o Deus de Israel. E esse é outro ponto incrível dessa história. A fidelidade de um único homem gerou transformação espiritual em uma nação inteira. O rei, que antes havia assinado um decreto injusto, terminou declarando ao mundo inteiro que só existe um Deus vivo, que reina para sempre. A influência da fé de Daniel foi além da sua própria vida. Ela mudou a história de milhares de pessoas. O que isso nos ensina? Que nossas escolhas, nossa fé e a maneira como enfrentamos nossas covas podem impactar muito mais gente do que imaginamos. Talvez você esteja passando por uma luta e nem imagina quantas pessoas estão te observando, se inspirando e aprendendo com a sua perseverança. A pergunta que fica agora é: qual é a sua cova hoje? Será que você tem se sentido encurralado por problemas? Será que os leões da dúvida, do medo e da desesperança estão rondando sua vida? Seja qual for a sua situação, saiba disso. Deus vê o que você está passando. Ele conhece cada lágrima, cada oração feita em silêncio, cada noite mal dormida. E assim como ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões de Daniel, ele também pode intervir na sua vida hoje. Não desista, não pare de orar, não perca a fé. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina que fidelidade a Deus sempre vale a pena. Mesmo quando tudo parece estar contra nós, quando as leis humanas, as opiniões, as circunstâncias conspiram para nos derrubar, Deus permanece fiel. Daniel foi colocado à prova, enfrentou o medo e saiu vitorioso, não pelas suas próprias forças, mas porque decidiu confiar em Deus até o fim. E você está disposto a fazer o mesmo? Que essa história inspire você a manter sua fé, a continuar orando e a nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros da sua vida. Lembre-se, Deus tem poder sobre qualquer leão, sobre qualquer decreto e sobre qualquer cova. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago histórias como essa, que fortalecem a sua fé, te inspiram e te ajudam a enfrentar os desafios da vida com esperança e coragem. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim. Qual foi o maior leão que você já enfrentou na sua vida? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.